Oi, hoje é terça-feira, dia 20 de janeiro, são 4 e pouquinho da tarde. É feriado aqui no Rio, mas eu trabalhei e eu queria falar nesse vídeo que a tua inteligência, ela não serve de absolutamente nada se ninguém souber que ela existe. Isso aqui vai ser um roteiro meio foda-se, meio sem edição, meio sem nada, meio até sem as pausas. Mas eu queria tentar explicar o porquê fazer as coisas quietas, porquê ter vergonha de postar o que tá fazendo, o que tá estudando, o que tá pensando, pode estar atrapalhando bizarramente a tua carreira e como que você consegue virar esse jogo, se você quiser, óbvio, sem precisar ficar fazendo dancinha no TikTok. É, eu quero falar disso porque me incomoda muito as pessoas não perceberem que a janela de oportunidade está fechando. Que a gente só tem no máximo mais, sei lá, 3 anos antes que a IA colapse tudo e tire da gente uma das últimas coisas que faz a internet fazer pessoas famosas, que é a descoberta. E eu queria falar justamente sobre a ilusão que a gente tem de achar que a gente tá aprendendo só por ler ou ouvir alguma coisa, sabe? Tipo assim, a gente acha que estudar é isso. A gente lê um livro, a gente ouve um podcast, um audiobook, e que isso é o suficiente pra gente estudar. E na verdade isso só mostra como a gente não sabe o que é estudar, e eu me incluo nessa em vários momentos, mas principalmente quando a gente fala de retenção do conhecimento. Para aprender de verdade e fazer dinheiro com isso e viver do que você está aprendendo, tem uma coisa muito importante que é produzir. Eu tenho esse dado bem recente porque eu fiz uma reunião ontem que eu apresentei ele. Hoje a Coco tem 2.700 alunos. Desses 2.700, se eu não me engano, tem 52% ativos nesse momento. Inclusive tem uma boa oportunidade aí, se você não for meu aluno ainda ou se você já foi e quer voltar, você aproveita que a hora é agora. Mas eu vejo muito essa galera que faz o curso, que compra, que tem o certificado lá e fica por isso, só faz a parada uma vez, sabe? Tipo assim, tipo, como se já tivesse aprendido tudo. Eu gosto muito de revisitar os materiais que eu faço, os conteúdos que eu tenho, e é uma boa prática que eu faço, inclusive, no começo de todo ano, que é revisitar tudo que eu salvei, sabe? Tipo assim, todos os stories que eu salvei, stories não, os conteúdos que eu salvei, rios, carrossel, e-mail que eu deixei ali não lido e tal, pra ver o que me chamou a atenção naquela época e que se continua valendo para hoje. Eu acho que isso me ajuda muito a entender o que eu posso produzir de conhecimento a partir daquilo ali. Tem um cara, inclusive, eu recomendo que você procure, mas eu explico isso em todo o começo de curso da Coco, que ele fala de uma teoria que é a taxonomia de Bloom, que a gente só consegue aprender de fato quando a gente cria alguma coisa com aquele conhecimento. Então, se você quer alguma coisa do mundo, você precisa oferecer alguma coisa para o mundo. E você faz isso quando você cria alguma coisa com base naquele conhecimento que você gerou. E isso é uma lógica de mercado, porque você precisa ser pago por decisões inteligentes. Para você ser pago por decisões inteligentes, você precisa ser óbvio ou precisa deixar óbvio para os outros que você é uma pessoa inteligente. Porque no final, a gente, enquanto prestador de serviço, que é o meu caso, não sei se é o seu que está assistindo isso daqui, você tem uma capacidade, ou deveria ter uma capacidade de ensinar o que você sabe. E para isso você precisa ser minimamente inteligente no que você está fazendo. E para ser inteligente no que você está fazendo, você precisa mostrar, precisa ser óbvio para todo mundo que as pessoas veem em você uma pessoa inteligente. É essa capacidade de fazer esse tipo de coisa que faz você ser mais valorizado no mercado. E não dá muito pra gente ficar nessa lógica do contra. Quando a gente é adolescente, a gente pode se permitir ser do contra, mas, cara, a gente não pode se dar o luxo de morrer sem o mínimo de reconhecimento, sabe? É... Muita gente, e tem algumas histórias famosas aí, tipo o Picasso, Picasso não, o Van Gogh, que só ficou famoso depois que morreu, porque teve vários problemas, que não sei o que e tal. O Kafka, que escrevia vários textos mega inteligentes, mega geniais, mas que não era reconhecido porque ele publicava, ficava tudo escondido e tal. Tem vários grandes gênios da humanidade
que viveram meio sob essa edge aí, né? Essa coisa do tipo assim, esconder as suas próprias ideias. Só que, cara, a gente não pode contar com a sorte. Chá revelação, eu faço muito esse comentário e eu acho que é importante fazer nesse vídeo também. Chá revelação, nós somos pobres, a gente não tem o direito de arriscar. A gente não tem o direito de ser a exceção à regra. A gente tem que seguir a regra, a gente precisa seguir a regra. É isso que dá o mínimo de chance da gente conseguir furar essa bolha que a gente nasceu ou perpetuar por outras camadas que a gente não conseguiria acessar normalmente. Então, eu tenho que entender que eu não posso contar com a sorte. Eu tenho que dar uma chance ao mundo de ver o meu trabalho, o que eu penso ou o que eu pensava ou o que eu quero fazer. É isso que eu tô fazendo aqui agora com esse vídeo, tentando fazer esse formato funcionar, porque é um formato que é interessante, que é literalmente ligar a câmera, não editar e subir esse vídeo e ver se dá certo. Porque, cara, a gente precisa saber como que a gente coloca as nossas ideias em prática, como é que a gente coloca os nossos pensamentos em prática, como é que a gente exercita essa capacidade de pensar. E aí, tipo, você lê um livro, eu tô lendo vários livros agora, eu tô numa fase muito nerd da minha vida, assim, eu tô lendo vários livros. Lê um livro, escreve um texto sobre isso. Tipo, faz um post, um carrossel, faz um vídeo, grava, pega o microfone e, tipo, faz merda que nem eu fiz aqui, tipo, grava que você leu sobre esse livro, explica o que você leu. Eu tô lendo um livro maravilhoso que é O Despertar de Tudo, David Graeber, e cara, tipo assim, eu tenho vontade de fazer, cada página que eu leio desse livro, eu tenho vontade de fazer um conteúdo diferente sobre ele. Tô com outro aqui na fila, que inclusive tá do lado, tô deixando ele do meu lado aqui do escritório, porque eu quero ler, que é esse aqui, A Próxima Onda, do Mustafa Suleyman, que fala muito sobre a questão da IA e de como vai se disruptar tudo, e tipo, cara, esse ser o maior dilema do século XXI, que não sei o que e tal. Então, a grande ideia aqui é que a gente aprenda a ou desenvolva, não digo nem aprender, mas eu acho que desenvolver a nossa capacidade crítica, a capacidade de criticar o que a gente leu, de capacidade de criticar o que a gente estudou, o que a gente absorveu, porque criticar não é só no modo negativo aqui, eu não quero que criticar seja visto... Inclusive, qual que é o significado de criticar? Deixa eu ver aqui, pra não falar nenhuma merda pra vocês. Criticar. Vamos ver aqui, ó. Criticar é um verbo em português que significa analisar, censurar ou apontar defeito de algo ou alguém, frequentemente com um tom negativo, mas também pode envolver a avaliação equilibrada de qualidades e falhas. Cara, nem todo livro é perfeito só porque é um livro, nem todo vídeo é perfeito só porque é um vídeo, nem todo roteiro é perfeito só porque é um roteiro. Então, assim, a gente tem que ter essa capacidade, a gente tem que exercitar essa nossa capacidade de criticar as coisas que a gente consome, sabe? De criticar esses conteúdos. Inclusive, se você quiser criticar esse conteúdo, fica à vontade, porque eu vou subir ele dessa maneira, sem nenhuma edição, com todos os respiros e pensamentos aleatórios que eu tô tendo aqui nesse momento. Mas seria muito legal se você pudesse criticar o meu trabalho dessa maneira. É importante para mim, é importante para você que a gente consiga fazer isso. E a gente acaba tendo um benefício duplo quando a gente tem essa capacidade de criticar as coisas que a gente consome. O primeiro é que a gente fixa, a gente consegue explicar, e quando a gente explica, isso faz com que a nossa cabeça ela retenha melhor a informação, melhor do que só ler aquela informação. E a segunda coisa é que você vai ter um portfólio de conhecimento, você vai criar um rastro da tua inteligência, você vai deixar as tuas digitais estampadas nos lugares onde você publica. Então, tipo assim, cara, seja um blog, um Substack, um e-mail, um LinkedIn, um vídeo, sei lá, o que você vai fazer, cara, não precisa ser perfeito, só precisa estar online, porque as pessoas vão esquecer amanhã. Tira essa vaidade. Hoje, estar na internet produzindo conteúdo não é mais um diferencial competitivo. E isso é muito doido de falar em voz alta, porque durante muito tempo eu defendi que era um diferencial competitivo. Hoje não é mais. Então, assim, se você quer se promover, se você precisa se promover profissionalmente, cara, você vai precisar criar conteúdo. Você vai precisar passar pela criação de conteúdo. Você vai precisar entender da criação de conteúdo. E quer possibilidade ou oportunidade maior de fazer isso do que uma coisa que é de graça, porque produzir conteúdo ainda é de graça. Ah, você precisa de um bom celular, de uma boa câmera, de um computador, mas enfim, são coisas que todo mundo tem hoje em dia, então, e é uma parada com potencial de retorno
insano. Eu acho que é uma das poucas apostas que você pode fazer na vida hoje que te dão tanto retorno, tem um potencial de retorno tão grande. Eu tô olhando aqui, galera, porque eu tô com a cola aqui dos bullet points que eu coloquei pra não esquecer do que eu queria falar disso aqui. Outra coisa, cara, é como esse conteúdo ele vira teu portfólio, ele vira teu cartão de visita, ele te abre portas. Quando eu tava na faculdade, eu sempre falei isso, assim, eu entrei na faculdade com meu currículo completamente virgem. Eu sabia algumas coisas de edição gráfica, eu não fiz comunicação, nem publicidade, nem marketing, nada do tipo, eu fiz engenharia de produção. Então eu não podia aplicar nada do que eu sabia, porque meus pais tinham gráfico, eu sabia, tinha uma noção ali, mas não era um marqueteiro, eu nunca estudei sobre isso, meus pais não estudaram sobre isso, eu não convivi com pessoas da publicidade, da propaganda diretamente, né? Mas eu lembro muito que, tipo assim, eu tinha um objetivo muito claro na faculdade. Eu estava na empresa júnior, eu estava me dedicando pra caramba e tal, porque eu tinha o objetivo de eu não quero ter que fazer currículo. Eu odeio a ideia de fazer currículo, então eu não quero. E como é que eu não vou querer? Cara, usando a minha inteligência, usando o meu conteúdo, a minha capacidade de falar, de ser eloquente, de expressar as minhas ideias de maneira que as pessoas me conheçam, me reconheçam, sem que eu precise apresentar um documento. O meu conteúdo fala por mim, os meus feitos vão falar por mim. Pode parecer meio babaquinho o que eu tô falando agora, mas, cara, me ajudou muito. A Coco só é a Coco porque eu consegui fazer isso, eu entendi isso desde o início. Então, a vantagem disso é que as pessoas te conhecem antes mesmo de você dar oi, sabe? Tipo, só porque eu fiz conteúdo, eu faço conteúdo desde que eu me entendo por gente. E aí, você deve estar se perguntando, Hector, então você está falando que eu preciso virar um influencer? Não estou falando que você precisa entender de algoritmo ou de fazer dancinha. Você precisa ter um repositório acessível de conhecimento do que você sabe fazer, sabe? E o conteúdo é isso. E pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser áudio. Faz o que você quiser, pode ser uma parada que você deixou no Google Docs ali que você vai mandar para alguém, mas faça. Essa é a grande ideia. E aí, o que eu faço se não é bom o suficiente e tal? Cara, tipo assim, publica o que é ruim, porque só sabendo o que é ruim é que você vai saber o que é bom. Isso é repertório, é assim que você desenvolve gosto. Que é, inclusive, uma das palavras que as pessoas vão falar muito nos próximos meses e anos aí, que você precisa saber desenvolver o seu gosto. E gosto é repertório. Repertório você só faz se você tiver lastro. Eu tenho vergonha, vão me julgar. Cara, se a crítica for válida, você aprende. Se for inveja, você ignora, dorme, amanhã ninguém mais vai lembrar, sabe? Tipo, já falei disso, mas tira essa vaidade da frente. Então, a gente tem que perder um pouco esse medo de achar que a gente é tão importante, sabe? A gente não é tão importante assim, as pessoas não vão lembrar da gente com a magnitude o que a gente acha que elas vão lembrar. Então, se você tem medo de achar que as pessoas vão achar que você quer aparecer, provavelmente elas vão achar isso mesmo, e elas estão certas, porque você quer crescer, você quer aparecer, você quer algo a mais do que elas são capazes de te dar, saca? E só pra gente resumir aqui, porque eu acho que já ficou um pouco maior do que o que eu queria aqui, é que eu acho que no final do dia, todo mundo tinha que tentar ser fã número 1 do próprio trabalho. Assim, eu acho que o Emicida já fala isso naquela música, né? Tipo, irmão, você não se ligou que você é o único representante dos seus sonhos na face da terra? Eu acho que ninguém vai conseguir vender você, o que você faz, o que você pensa, o que você é melhor do que você, sabe? Então, tipo, cara, pega alguma coisa que tu aprendeu hoje, pega alguma coisa que você aprendeu nessa semana e posta sobre ela, nem que seja um resumo desse vídeo aqui. Imagina se você faz um resumo desse vídeo aqui, pô, seria incrível pra mim, seria uma baita de uma experiência. E acho que é isso, assim, eu poderia fazer um CTA do tipo, se você quer continuar sabendo todas as dicas únicas e exclusivas do marketing, que não sei o que, então, mas eu não quero fazer isso, eu só queria falar um pouco mais de improviso e exercitar isso aqui pra mim também. Eu não li sobre isso, eu não pesquisei sobre isso, eu só tava com essas ideias na cabeça e deu vontade de fazer desse jeitinho, dessa maneira. Se você gostou, se é um formato que te agrada, eu gostei de fazer dessa maneira, mas eu preciso saber de você e, óbvio, se você tiver algum assunto também aí que tá te afligindo, você quer conversar e você gostaria de ter minha ideia, eu espero que isso aqui não seja um canal unilateral, eu espero que sirva pra você também. E é isso, uma boa resto de semana, sei lá quando é que você tá vendo isso daqui, eu espero que isso te ajude, e isso aqui vai ficar como um recado pra mim também do futuro, isso aqui é quase como uma carta aberta pro Hector do final de 2026, vai que esse vídeo aqui é o vídeo que fez dar certo, Hector, e você acertou naquela tua intuição, então espero que eu tenha acertado, é isso, muito obrigado, beijo, beijo.